Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, também na NET Canal 20. Vamos falar de política, vamos falar de diversos assuntos aqui no programa de hoje. Nós convidamos para falar conosco o vereador, ele que era do PT, hoje está no Solidariedade, Djalma Araújo, um dos vereadores mais importantes aqui da nossa Goiânia. Ele, sem sombra de dúvida, tem muita história na sua militância política. Comigo na mesa, Ulisses A.S. Vereador, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, João, boa noite, Ulisses. Boa noite. Ulisses, boa noite. Boa noite, João Silvestre, boa noite, vereador Djalma Araújo, e uma boa noite especial também para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Olha, eu falei que ele foi um dos vereadores mais atuante, militou por muito tempo aqui na capital pelo PT. É sempre bom a gente voltar um pouquinho atrás e saber por que o Djalma Araújo saiu do PT e foi para o Solidariedade. Por que, vereador? Olha, o que me levou a sair do partido é uma história longa, nós podemos aqui resumir alguns minutos, né? Primeiro, o PT perdeu seu processo, seu caminhar transformador. Ele perdeu essa essência. E segundo, o meu comportamento na Câmara não era de interesse do Paço Municipal, e, consequentemente, não era interesse também do partido. Eu fui suspenso por 6 meses, porque votei contra o plano diretor, esse plano diretor para atender os empresários, principalmente o setor imobiliário, setor da construção civil, e posterior uma votação também de interesse dos trabalhadores da saúde. Mas é um somatório de processos, né? Durante a gestão do Pedro também votei contra muitas coisas, questionei. É uma somatória de questionamento ao longo dos anos. Então, se não saísse do PT, hoje não estaria vereador. Você acha que o PT hoje não é mais o PT aquele de antigamente, não? Não, o PT perdeu toda a sua essência de administração, perdeu a essência de administração, perdeu o rumo. Hoje o PT é um partido da ordem, ou seja, um partido que serve aos interesses do grande capital. A presidente Dilma hoje, qual capitalista que não quer a presidente Dilma continuar como presidente? Claro, porque ela faz o jogo dos interesses do grande capital. Ela fez isso. E, em consequência, como resposta, nós vemos no Brasil com uma mesa. Você tem uma mesa de jantar, se os granfinos participam dessa mesa de jantar, e os trabalhadores chegam depois para pegar as migalhas. E você tem a Bolsa Família, você tem as políticas de compensação, que ameniza o sofrimento, mas não é isso que nós queremos. A gente quer a transformação desse sistema que está aí, dentro das regras do próprio capitalismo. O Cova falava isso. Precisamos dar um choque no capitalismo. E a Dilma e o Lula têm essa oportunidade hoje. Mas, vereador, se nós analisarmos o que já ocorreu na história política do Brasil, o senhor acha que com essa maneira de pensar que o senhor tem, o PT estaria no poder? Não, olha, o PT, para chegar no poder, ele tem que fazer algumas concessões. Fez concessão para o sistema bancário, os banqueiros, fez concessão para os grandes empresários, setor têxtil do Brasil, que era o Zé Alencar. Então, houve uma necessidade de fazer grandes concessões. Na medida que você faz grandes concessões, o que acontece? Você cria uma ruptura com a sociedade que quer transformações. Então o PT abriu mão de um programa de governo transformador para um programa de governo para atender os interesses das classes dominantes. Quer dizer que aquele partido socialista, aquele partido de esquerda, aquele partido que combatia o capitalismo, não existe mais. Morreu na poeira das ruas, como disse o nosso poeta Paulinho da Viola, na música Sinal Fechado. Morreu da poeira das ruas, porque o PT transformador não existe. Existe hoje um partido da ordem que serve muito bem os interesses do capital. É um partido que tem uma militância importante, é bom dizer, né, Ulisses, que existem setores do PT que não concordam com essa política que está. Existe 10 a 15% da militância do Diretório Nacional, inclusive em Goiânia, enfim, que não concorda com esse PT, que não busca fazer as grandes transformações, inclusive dentro das regras do capitalismo. Nós não queremos só comida, diversão e arte, a gente quer um pouco mais do que isso, né? A gente quer que faça as mudanças. Eu estive no sertão da Bahia e percebi que a Bolsa Família ela é importante, mas nós não podemos ter a Bolsa Família como programa de governo.
sabe? Com um programa de Estado, aliás, com um programa de Estado. O senhor acha, por exemplo, que são esses programas populistas, demagógicos, que fazem com que esses partidos se mantenham sempre no poder? Ou seja, de fato, não são programas sociais, são programas eleitorais. Olha, eu concordo com você. Eu perguntei isso para algumas pessoas no sertão da Bahia, se você votaria na Dilma novamente. Ele falou, claro, eu recebo minha Bolsa Família. Nunca vou deixar disso. Não são programas que transformam como moeda eleitoral. Moeda eleitoral, muito claro isso. Agora, eu acho que setores do PT odeiam, né? Eu falar isso aqui, os setores do partido, enfim, acham que esse programa tem que ser eterno. Nunca. Nós precisamos criar as condições. Olha só, no sertão precisa fazer o quê? No Brasil inteiro. Construir pontes, construir escola, ocupar essa mão de obra que o sujeito ganha R$115, pôr para trabalhar e pagar R$700, pagar um salário mínimo. É isso que o presidente, se não me engano, Roosevelt fez na depressão econômica. Ele falou o seguinte: abre-se um buraco e fecha-se. Então o que acontece hoje no Brasil? Acontece que nós ficamos alimentando essas políticas compensatórias, eleitorais, é a Bolsa Família hoje, amanhã é outro tipo de programa, e não conseguimos resgatar o artigo 6º da Constituição Federal, que fala dos direitos sociais, direito à educação, o direito à escola de qualidade, enfim, o direito à saúde, o direito à alimentação. Nós ficamos só nesse... Isso, de fato, é um programa para acomodar a massa, segundo o ponto de vista do senhor. Ou seja, fazer com que ela não se subleve, não se revolucione, não se revolte. Claro. A massa vem depois do jantar, viu, Ulisses? Você tem um jantar, já mencionei aqui, João, você tem um jantar, a massa vem depois do jantar para receber as migalhas. Porque geralmente nesses grandes jantares, o banquete que eu estou referindo aqui no quadro econômico, sobra alguma coisinha, não sobra? Realmente só um restinho de feijão, um pouquinho de arroz, só para ver até um pouquinho de bebida. Agora, né? Tem alguma coisa que a gente tem que questionar, viu, Ulisses? Eu vi uma matéria que passou no domingo, quando a repórter ela colocou na manchete assim: chuva faz com que o agricultor volte a plantar no Nordeste. Aí apareceu uma senhorinha, a aparência dela é de 60 anos ou 70 anos de idade, com uma enxada e alguns pés de milho, e a senhoria capinando. Eu ainda comentei com a minha esposa, falei: olha, isso é um absurdo chamar essa moça de agricultora, essa senhora de agricultora. Ela está fazendo um quintal, né? Porque, na verdade, o que aconteceu no país, e principalmente com o seu Nordeste, que é uma região muito carente, é que as grandes empresas, as multinacionais, fabricam milhões de grãos, vendem, exportam, estão deitadas em todo tipo de material da primeira qualidade, tratores, colhedeiras, insumos, etc. Isso faz com que a nossa agricultura cresça. Mas, em compensação, aquele pessoal do Nordeste, como essa senhora lá, capinando um quintalzinho com as espigas de milho ali, ela precisa realmente de uma ajuda. O que o governo precisa, eu não sou contra a cesta básica, eu não sou contra o cartão cidadão, a família, esses projetos sociais do governo. Eu sou contra a maneira com que são distribuídos. Porque muitas vezes o cidadão, igual você falou, está precisando de um emprego com dignidade. Ele precisa de um emprego para ganhar R$700 e não R$110 ou R$120 da Bolsa Família. Eu acho que nós precisamos ter um critério melhor da distribuição. Nesse ponto eu concordo que é necessário para alguns setores, mas para outros setores totalmente inviável do ponto de vista social. O emprego seria o melhor negócio. Agora tem outra situação, que no sertão, eu conheço muito o sertão, e Guimarães Rosa falava que o sertão mora dentro da gente, isso é um fato. O sertanejo, ele quer água. A água, ele produz. Nós temos problema da seca e da cerca. A questão da reforma agrária não chegou no sertão. Aliás, a reforma agrária nesse país parece que se acomodou. Porque a Europa já fez a reforma agrária, né? Vamos dizer isso. O que é o sertão lá, não é a transposição do Rio São Francisco, que é 1.300 quilômetros, nasce lá em Minas, na Serra da Canastra, é isso mesmo? Exatamente. Mas em Minas, então, nós transformamos e 1 bilhão agora de superfaturamento nas obras. O que o sertanejo precisa é o poço artesiano. A água está no subsolo. Lá na minha casa tem um poço artesiano, 3.000 litros de água por dia. Nós construímos. Se construir vários poços artesianos, lá tem produção de manga, de maracujá. É uma região que as pessoas melhoraram de vida. E essa agricultura familiar, que eu acho que isso é importante, é bom
elogiar isso da presidente Dilma, esse agricultor falou, é importante, e dá subsídio para você produzir. Então esse é um projeto interessante. Fomentar a agricultura familiar, mais ainda, mas levar a água através dos poços artesianos. É 7 mil um poço artesiano, Ulisses. Dá para você fazer uma plantação de maracujá durante uma produção que você ganha em torno de 12 a 15 mil reais. Então, a manga, maracujá e outras frutas do solo nordestino, o que falta são os poços artesianos. Aí tentaram fazer a transposição do Rio São Francisco, hoje uma obra faraônica, muito parecida com a Transamazônica. Parecida com a Norte-Sul. Norte-Sul, Leste-Oeste. Então, são coisas que o povo não é consultado. O grande problema do Brasil é que as pessoas não são consultadas. Tem que saber o que o povo quer, né? Olha só, o PT começou com orçamento participativo no governo de Luiz Erundina, 2005, da Cia Costa, Olívio Dutra. Era um projeto de Brasil, era um projeto de cidade, projeto para a cidade. Hoje não, o orçamento é discricionário, é o prefeito, é a Câmara Municipal, que não representa o povo, representa a maioria do setor dos empresários. Então, essa lógica tem que acabar. Essa lógica tem que acabar. Então, eu acredito que a única saída para o Nordeste é a construção dos poços artesianos, que dá a possibilidade que a água está no subsolo. A água está no subsolo, reforma agrária, que é importante, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos para um intervalo comercial, daqui a pouco estaremos de volta com o vereador Djalma Araújo. Até daqui a pouco. Volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Djalma Araújo, ele é do partido Solidariedade. Agora, o senhor falou uma frase aí que me deixou assim um pouco assustado. O senhor disse que a Câmara Municipal não representa o povo. Eu ia fazer inclusive essa pergunta. Representa também os empresários. O Legislativo brasileiro, ele não representa o povo. O Legislativo brasileiro, a Câmara Municipal está dentro aí dos limites, né? A Câmara Municipal de Goiânia, a Assembleia, enfim, o Congresso Nacional. Representa o quê? Representa os interesses do grande capital, do setor imobiliário, das grandes indústrias empreendedoras, que o uso do solo de Goiânia está lá na Câmara Municipal. Alguns vereadores fazem o grande debate, mas o Legislativo não representa os interesses do povo. Eu vou ter que tentar resumir, para não deixar o senhor numa saia justa, porque realmente essa afirmação é uma afirmação assim, pesada, mas normal. Eu vou mostrar no caso do plano diretor. É o grande exemplo, não é? O plano diretor é um grande exemplo. A venda das áreas públicas será um grande exemplo para isso, né? E outra coisa eu digo, Ulisses, para você, os prefeitos também, hoje, brasileiros, os prefeitos, eles são gerente da cidade, eles não são prefeitos, porque quem comanda a gestão, e Hermínia Maricato, a grande professora, enfim, tenho uma grande admiração por ela, da professora da Universidade da USP, e que pautou a questão das cidades sustentáveis. Ela questiona duas questões interessantes. Quem são os donos da cidade? O setor do transporte coletivo, setor imobiliário e as grandes construtoras. Que é preciso, a legislação ambiental ela é extensa. Em Goiânia, a legislação ambiental ela é um risco na água, ela não funciona. A Lei 9.605, o Plano Nacional de Meio Ambiente, a legislação não funciona, funciona com um jeitinho. Isso foi sempre provado aqui em Goiânia. Funciona sempre com um jeitinho. Por que não funciona? Não funciona porque essas pessoas financiam campanhas eleitorais. São grandes financiadores. Por que o transporte coletivo de Goiânia não melhora? Porque financia campanhas eleitorais. Porque o prefeito Paulo Garcia hoje tem um instrumento. Um instrumento, uma legislação clara de fazer uma intervenção no transporte coletivo. Existe um contrato, uma concessão pública para melhorar a vida da população. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O povo sabe disso? Eu acho que o povo sabe, até porque o povo é o principal usuário do transporte coletivo da cidade. Por que não há essas mudanças? Por que não muda? Porque geralmente, por exemplo, o eleitor ele permanece da mesma forma, ou seja, votando nos mesmos políticos, ou seja, nesses mesmos representantes que são representantes não do povo, mas desses empresariados aí, desses empresários. Olha, Ulisses, a eleição, eu já disputei várias, ganhei várias, graças a Deus, com voto consciente. Eleição é uma coisa de vereador, uma disputa muito forte. As pessoas continuam votando
a grande maioria, claro, que existe uma parcela muito grande que vota de forma consciente do pensar da cidade, dos projetos para a cidade. Quando o processo eleitoral, tudo muda. E o eleitor, ele quer sempre levar vantagem no processo eleitoral. O senhor já está no 6º mandato? Ele quer sempre levar vantagem também no processo eleitoral. É muito difícil você ganhar uma eleição, graças a Deus, ganhei todas as minhas eleições limpas. É muito difícil você ganhar uma eleição com um voto consciente. Aquela coisa, eu falo assim, por exemplo, geralmente eleição ganha com dinheiro. Ganha verdade, dinheiro. É verdade. Não só com dinheiro. Você precisa ter projeto. O dinheiro é importante, não é tudo. Você precisa ter projeto, você precisa ser conhecido para a sociedade e você precisa ter projeto e ser conhecido. O dinheiro precisa, porque você precisa colocar gasolina no carro para andar, você precisa fazer os seus panfletos, etc. A grande maioria são financiados pelo poder econômico local. E com certeza vai o quê? Vai defender os interesses do poder econômico local. Então fazer essa diferença não é fácil. Mas uma eleição hoje, o ponto principal é o dinheiro. Depois vem o candidato. Sim, porque... mas não é tudo também, só o dinheiro. Olha, eu vou... Eu já vi gente gastar muito dinheiro. Por exemplo, o Walter, pode falar. Pode gastar aqui, né? mal, né? Walter da Padrão gastou quantos milhões? Não conseguiu uma eleição para cá. Gastou mal. Nós tivemos alguns casos de eleições milionárias que não funcionou. Mas nós tivemos casos que funcionou. Nós tivemos o caso do Henrique Meirelles aqui. Funcionou. O Paulo Mandarino, na época que era da Caixa Econômica Federal, parece que era o grande Bambambam lá, foi eleito deputado federal aqui por Goiás. O senhor geralmente é eleito com dinheiro ou sem dinheiro? Sem dinheiro. Minha campanha, um pouquinho tem que ter, né? Não, um pouquinho aí tem, porque... 70 mil, 80 mil, 100 mil reais, uma campanha eleitoral, um pouquinho mais do que isso. É claro que você tem que ter, você tem que vender o carro. E você tem que ter alguns amigos, dá R$2, 2 mil, dá 500. Mas você não pode, tem que segurar, porque se você cair na mão do setor econômico, aí você não tem mandato. Eu não estaria falando mais disso aqui. Estaria bajulando o setor econômico, eu estaria bajulando o prefeito. Eu preciso defender a sociedade. A sociedade é para todos e não para algumas pessoas. Isso não pesa demais, não? Por exemplo, defender a sociedade? Por exemplo, o senhor era do PT, um dos partidos, maiores partidos que existe hoje no país, partido que está no poder. O senhor optou por outro caminho, optou pelo, vamos dizer assim, um processo, inclusive, de crítica interna dentro do partido, ou seja, para desconstruir aquela prática política. E o senhor foi obrigado, de certa forma, a deixar o partido. Isso não prejudica o senhor, não prejudicou? O senhor não acha que isso também é ruim? Não, eu tenho uma liberdade hoje maior, Ulisses, de falar para a sociedade do que estava no PT. No PT é aquela coisa, você tem a canga no pescoço, que é o centralismo democrático. Essa coisa stalinista que ainda reina no Partido dos Trabalhadores. Então, hoje eu tenho liberdade de falar sobre todos os temas da cidade, falar aquilo que eu penso. E o Solidariedade me deu essa liberdade. Não sei até quando vai essa liberdade para falar daquilo que eu penso, das coisas que eu penso sobre a cidade, das coisas que eu penso sobre a questão do combustível, das coisas que eu penso sobre a questão do estacionamento de shopping pago, das coisas que eu penso sobre os interesses coletivos da cidade. A questão das áreas públicas, das críticas pontuais, da cidade inclusiva. Agora, então eu tenho essa liberdade. O senhor falou que não sabe até quando, porque o Solidariedade ainda não está definido para qual lado, nem a oposição, nem a situação. É partido político bom, é o partido de oposição, né? Quando vira governo, aí se transforma tudo, né? Aí você já tem que... Aí você transforma, aí você tem as palavras. Aí você tem que medir palavras, e não dou conta de medir palavras. E você pretende continuar desse jeito? O Djalma precisa continuar desse jeito. Ninguém vai surpreender, por exemplo, mais na frente e falar assim, olha, Djalma, você era... agora você mudou. Não vou mudar nunca. Mas fala pra gente... Essa é a minha personalidade, Qual que é o pensamento do Partido Solidariedade? Qual que é a linha que ele vai seguir? O Partido Solidariedade que foi, o partido surgiu tem alguns meses, e eu fui para Solidariedade numa situação de se ficar o bicho pega, né? Se não correr, o bicho come. Você está ali no mar e alguém te dá a oportunidade de você salvar o mandato. Porque o mandato não pertence a mim, pertence à sociedade. E eu acho que o Solidariedade precisa se consolidar como partido político e apresentar propostas de transformação da sociedade que aí está. Já há uma construção? Já há uma construção da sociedade. Não, nós estamos querendo construir um poder paralelo. Eu acho que a sociedade precisa participar de um poder paralelo através dos conselhos populares.
Eu acho que não dá mais para a Câmara votar orçamento e não consultar a população. Nós defendemos o orçamento participativo como instrumento a pessoa dizer que lá no bairro precisa da escola ao invés de construir uma ponte. Por exemplo, se eu falar assim, o vereador Djalma Araújo é xiita, o senhor não concordaria com esse termo? O senhor é equilibrado, o senhor é moderado. Não, eu sou equilibrado, né? Mas às vezes... Por exemplo, se o prefeito fizer uma coisa que beneficia a população, o senhor vai... Votei vários projetos de interesse do prefeito, vou continuar votando, agora não vou votar projetos impopulares, não vou permitir que o prefeito venda as áreas públicas de Goiânia, não vou votar a favor de aumento de impostos, não vou votar, eu quero que o prefeito, ele prometeu 81 CIMEIs, estarei cobrando os 81 CIMEI que ele prometeu para a sociedade. Fez quantos até agora, vereador? Fez nenhum. Nenhum? Nenhum CIMEI. Apenas ele inaugurou 2, eu quero dizer que existem 3 CIMEI aqui. O CIMEI do Vilagem Atalaia, para atender 150 crianças, as obras estão paradas. CIMEI do Licardino Ney, Balneário Meia Ponte, próximo Balneário Meia Ponte, as obras estão paradas. CIMEI do São Judas Tadeu. Olha, o CIMEI do São Judas Tadeu tem 3 anos. As mães trabalhadoras precisam colocar os seus filhos no CIMEI, porque o CIMEI não é creche, gente, é 0 a 6 anos de idade, a criança recebe tudo, um dos melhores projetos iniciados na gestão do Pedro Wilson. Preciso dizer isso aqui, reconhecer esse fato. Ele distribui renda. A mãe deixa o seu filho com alguém, paga R$300, e ela vai trabalhar deixando o seu filho no CIMEI, consequentemente, o que acontece? Ela vai economizar R$300. É distribuição de renda. Essa distribuição de renda nós precisamos fazer. Você já imaginou se esse país tiver... Olha só, nós temos 25 mil crianças fora das escolas, de 0 a 6 anos de idade. 25 mil crianças. E o prefeito prometeu 81, significa 1/3 das crianças. Porque cada CIMEI pode ser de 100 a 150 crianças. Isso entra criança todo ano também nessa faixa. Os meninos estão nascendo. Mas não tem controle de natalidade. A sociedade precisa sentar para discutir vários temas de importância da sociedade. Isso é verdade. Eu conheço muita gente mesmo, muitas senhoras, muitas mães que fazem as contas. Eu tenho que pagar tanto e vou gastar tanto de ônibus e tal. Não compensa trabalhar, vai ficar em casa, né? Fica ali com a maior dificuldade, mas segurando. O CIMEI, eles conseguem transferir renda para as pessoas. É um processo de distribuição de renda. Eu tenho certeza, entre o CIMEI e a Bolsa, a pessoa vai ficar com o CIMEI. É verdade. É uma política interessante. Também tem um projeto que o senhor aprovou aí que é de suma importância, não sei se está sendo colocado em prática, é o projeto do Ficha Limpa. Ficha Limpa Municipal. Eu quero aqui até agradecer o ex-presidente da Câmara, o Irã Saraiva. Ele teve um gesto muito democrático. Ele saiu da sua cadeira e foi votar, era 24 votos. Imaginar aprovar um projeto desse na Câmara Municipal, Ficha Limpa Municipal, hoje. E o Irã saiu, foi lá, votou o seu voto. Peguei o vereador Pedro Azulim, votou também conosco, 24 votos, alguns vereadores não votaram, outros saíram, enfim. Nós conseguimos aprovar uma das leis mais importantes. Hoje, para assumir qualquer função no município, você tem que ter uma ficha limpa. Não é necessidade só ficha limpa para o político. Eu acho que a sociedade também precisa de uma ficha limpa. E está sendo colocado em prática? Está sendo colocado em prática. Isso a administração está sendo colocada em prática. Importante, né, Ulisses? Lógico, é extremamente importante. O processo de moralização, ele tem que estar... O processo de moralização é importante. Todos os poderes, em todas as instâncias. É fundamental. Eu acho importante porque hoje nós falamos tanto em ficha limpa a nível de candidatura, por que não colocar também a nível de administração lá para aqueles que são nomeados? Muito bom isso aí. Outro projeto que o senhor fez aqui, até a pedido do Joberson, vamos comentar isso aí depois. Nós vamos falar daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre a lei que dá uma homenagem ao Fusca, né? O Fusquinha, que foi criado aí pelo Djalma Araújo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Djalma Araújo, ele que era do PT. Hoje ele está no Solidariedade. O número do partido é 77, né? 77. Então esse número aí precisa ser decorado, 77. Porque é um número novo. Muita gente logo ainda não sabe, 76. Né? Logo após. E antes de 78. É verdade. 77.
É um partido interessante esse aí, que veio com um nome bonito. Solidariedade. O nome é mais bonito do que, bonito, né? Eu gostei do nome. Agora, quero perguntar, vamos lá, a lei... Talvez seremos seduzidos pela solidariedade. Quem sabe vocês vão praticar essa solidariedade que o povo brasileiro sempre prega. Aliás, o Goiânia é muito solidário, né? O Dia do Fusca, uma lei municipal que foi projeto do senhor, né? Foi. Esse projeto foi através dos nossos amigos, né? Tem aqui o pessoal da PUC TV, que são animados, com Fusca. Robertson, Lucas. O pessoal todo aí ficou, nós fizemos um projeto Ulisses, tornando o Dia Municipal do Fusca como atrativo cultural. Porque nós precisamos resgatar um pouco da cultura popular, resgatar um pouco o que foi o Fusca na história do Brasil. Olha, a seleção brasileira da década de 70, aquele general deu quantos Fusca? Não? Deu Fusca para todos os jogadores. Né? Deu Fusca para todos os jogadores. Naquele tempo o Fusca era prêmio. Fusca é um carro que, enfim, contribuiu muito com o avanço da sociedade. Então, resgatar um pouco das histórias e respeitar as pessoas que gostam de Fusca. Foi até criticado, né? Tem vários temas para discutir na sociedade. Olha, tem temas que setores da sociedade se sentem sensibilizados. É engraçado, a Câmara tem que representar, já que ela representa, vamos dizer assim, o povo, ela tem que representar, inclusive, esses segmentos. Claro. Por exemplo, se for pegar hoje a quantidade de pessoas que são apaixonadas pelo Fusca, o senhor vai ver que é imensurável assim, numa capital. Imensurável. Ou seja, se não tivesse essa importância, no mundo todo não teria, vamos dizer, o Dia Internacional do Fusca. O senhor vai em São Paulo, tem as pessoas, esses grupos que cultuam o Fusca no Rio de Janeiro, ou seja, todos os cantos, se for, por exemplo, lá na Inglaterra, do mesmo jeito. Então é extremamente importante. Isso é verdade. O detalhe interessante, eu tenho sempre muitos sonhos, né? E um dos meus sonhos foi ter o primeiro carro, que é o Fusca. Eu realizei, né? Isso foi realizado. Eu vendi um lote para comprar um Fusca. Então, naquele tempo era custoso. Mas tem muito tempo. Mas é uma grande paixão. Mas, Djalma, você que era do PT, e a notícia agora do final de semana, né, Ulisses? Gomide, as manchetes dos jornais. Gomide, Anápolis empresta prefeito para governar Goiás. Já foi uma manchete de um jornal, eu não me lembro o nome. Do Jornal Popular. Do Popular, né? E o Antônio Gomide... Não, foi do DM, não? Foi DM. Eu vi uma manchete bem grande, mas todos os jornais noticiaram o lançamento da pré-candidatura de Antônio Gomide ao governo do estado de Goiás. Antônio Gomide, que veio aqui e falou para nós que era, né? Pré-candidato, falou aqui no nosso programa e confirmou aí nessa reunião do PT que não teve a presença do Paulo Garcia, que não apareceu. O Paulo Garcia parece que está ao contrário dos sonhos do Antônio Gomide. PT. Parece que está jogando contra o próprio partido. Bom, assim, no meu ponto de vista, né? Porque se fosse... Ele fez um acordo, todos nós sabemos, fez um acordo com o ex-governador, na época ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, para apoiar Iris Rezende. Só que o Iris, pelo que parece, não sabe se vai ser candidato ou não, está deixando um friboi, ou se enforcar com a própria corda, ou se deslanchar. Agora, pelo andar da carruagem, o PT inteiro pensa numa candidatura própria. Parece que só o Paulo Garcia que não quer essa candidatura. O senhor acredita nessa candidatura do Gomide? Não acredito. Essa candidatura, a base, a militância, o Ulisses coloca uma questão interessante. A militância do PT pensa numa candidatura própria e é legítimo. E o nome de Ottoni é um nome que tem repercussão. Ele faz uma grande administração na cidade de Anápolis e reconhecer as coisas. Agora, eu acredito que o grupo do Paulo não é só o Paulo. É o Paulo, é o Osmar, é o Paulo de Tarso. É um grupo que muito ligado ao irismo. Seria o irismo no PT. Então, eu acredito que essa candidatura tenta buscar a vice ou Senado. É um processo de negociação das cúpulas partidárias. Mas já não era definido? Não, Goiás. Eu conversei com um grande petista, amigo meu, numa época, aí não tinha saído do partido. Ele falou o seguinte: eu não vou entrar nesse debate, porque Goiás é uma moeda de troca. Goiás é uma moeda de troca com um projeto nacional. Aqui representa 3% do eleitorado. Então a Dilma está um pouco assim desmotivada com Goiás. Representa 3% do eleitorado. Quais são os projetos do PT? Reeleição do presidente Dilma, olho no governo de São Paulo, Rio de Janeiro
e caminha por Minas Gerais e com a eleição lá na Bahia, do Rui Costa. Em Goiás é moeda de troca. Então, o que acontece? O grupo do Rubens Ottoni, que chama PT para Vencer, agrupamento, eles estão querendo vender dificuldade para colher facilidade lá na frente. E o candidato pode ser o Íris. Nesse jogo de brigas internas, o Íris sai como o terço. Na verdade, é uma forma de pressão, dizendo, se o Friboi for o candidato, nós lançamos Antônio Gomide. Se o Friboi não for o candidato, for o Íris, nós vamos com o Íris. Não, mas o acordo parece bem claro essa posição. Goiás é do PMDB, o PT vai estar debaixo do guarda-chuva do PMDB. Esse acordo foi firmado com Gilberto Carvalho, firmado com Rui Falcão. Michel Temer. Então esse acordo existe. Eu conversei hoje com o Íris Rezende. O Íris Rezende é aquele, ele desconversa. Todas as vezes que você conversa com ele, se ele vai ser candidato, pré-candidato, aquela coisa toda, está preocupado. Mas uma coisa é o seguinte, não se afastou da política e está se articulando cada vez mais e inclusive recebendo lideranças no seu QG, assim, diariamente. Então veja bem, se ele está recebendo essas lideranças é porque ele não abandonou a política e pode ser realmente o candidato aí do PMDB. Eu já disse uma vez que ele é um animal político. Está caminhando para repetir a velha chapa, né? Vanderlan, essa questão da justiça tem que resolver, Vanderlan, Marconi e o próprio Íris. Está caminhando para o cenário passado, infelizmente. Está caminhando. O Ottoni tem competência, muito bem articulado internamente no PT, porque o irmão dele controla o diretório nacional, controla o partido no Estado, no Estado. Me lembro, um dia estava eu, Osmar Magalhães, fomos lá em Brasília e com Paulo Garcia conversar com o Rubens Ottoni. Chegamos perto ali do Palácio, perto do Palácio não, da Câmara dos Deputados. Aí ligaram lá no gabinete do Rubens. O Rubens falou, olha, vocês podem vir conversar comigo. Aquela aliança do PMDB e PT, nós estávamos fomentando aquela aliança. Aí o Rubens falou assim, vocês podem vir, mas não traga o vereador Djalma. Mas sabe por quê? Porque durante as candidaturas de Rubens Ottoni para deputado federal, eu nunca fiz dobradinha com ele. Nunca fiz aliança com ele. Então ele tem rancor. Tem esse ranço dentro do partido? Tem esse ranço dentro do partido. Ele é um homem muito rancoroso. Infelizmente, é uma pessoa muito rancorosa. Então, essa briga dele com o grupo do Paulo Garcia, não vai ficar por menos. Novos cenários, novos debates e novas intrigas vão acontecer. Porque ele é muito rancoroso. O senhor que conhece o PT, eu conheço também, inclusive a trajetória do senhor. Você foi candidato, vereador? Lembro quando o senhor não tinha mandato, o senhor era uma pessoa assim, extremamente, ou seja, participativa dentro do partido, ajudou na construção. O senhor vendo o PT hoje, o senhor, de certa forma, o senhor acha que o partido, ele tem futuro no Brasil? O senhor acha que essa forma de gestão petista fez com que o partido deixasse de ser aquela grande promessa? O PT ainda tem pela frente mais duas administrações, eu acredito, né? Ainda tem ainda Dilma, ainda tem a figura do Lula, agora as coisas precisam acontecer no Brasil. As coisas precisam acontecer. Nós pensamos muito nessa questão, vamos equilibrar a economia, mas num país não resolve as mazelas sem educação e cultura. Se não investimento massivo em educação e cultura, esqueça. Não muda nada, inclusão social é um outro debate. O PT está chegando já a um ciclo. Eu acho que o PT ainda governa o Brasil por 8 anos, possivelmente 8 anos. Mas os partidos têm um ciclo. O PRI, no México, governou 70 anos no México, né? Depois perdeu, depois voltou. O PT pode perder, depois pode voltar. Então o que fica nesse legado, que havia possibilidades reais de grande transformação, mas a força do capital ela é muito grande. Olha, a Dilma, o capital diz o seguinte para a Dilma, mas a senhora tem esses limites, presidente. Os limites da Bolsa Família, do equilíbrio da economia que nós queremos fazer grandes investimentos, que uma obra como a Norte-Sul, a Leste-Oeste, não nasce só dos interesses do presidente, nasce dos interesses dos grandes empresários do setor, Então o PT está caminhando para um ciclo, né? Um ciclo porque ele pegou o sindicalismo tudo, colocou debaixo de um guarda-chuva. A CUT hoje não representa praticamente nada. Debaixo de um guarda-chuva ele está vencendo um ciclo, mas acho que ainda tem uns 8 anos. Quais as figuras aqui em Goiânia? Vamos aqui para o paroquial. Pedro Wilson,
está na AMA, uma grande figura pública que tem meu respeito. Quais são as figuras emergentes do PT em Goiás? Só o Antônio Gomide. Que apareceu agora. Mas nós vamos continuar com esse assunto, eu acho muito interessante discutir política aqui do programa Canal Aberto, principalmente porque o momento político ele é o mais propício para a gente falar sobre isso, né? Está chegando as eleições 2014 e daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos continuar debatendo aqui no programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20. Estamos conversando com o vereador Djalma Araújo, ele que é do Solidariedade. A gente falava aqui sobre eleições, estamos falando sobre eleições, sobre candidatura. O senhor dizia o seguinte, que o PT não tem ainda um nome emergente aqui em Goiás, o único é o Antônio Gomide. Apenas ele, porque construiu uma administração, vamos dizer, Anápolis não tinha prefeito, né, gente? Ele conseguiu ser prefeito de Anápolis, ganhou uma reeleição com quase 80%. É um nome emergente. Agora estão querendo cortar o pescoço dele, né? Estão querendo cortar o pescoço desse nome que é emergente. Agora, ele precisa construir a sua candidatura buscando discutir conosco, discutir com outros partidos, mas infelizmente o cenário é corda no pescoço. O que eu digo que o cenário corda no pescoço? Porque Goiás, o PMDB tem um compromisso, aliás, o PT tem um compromisso com o PMDB nacional. Não teremos candidato do PT à noite. Não teremos candidato do PT ao governo do Estado, lamentável, que é o único que promete aí algumas transformações, nome novo. Então não teremos candidato. Teremos aí o Friboi. Agora, eu aposto que o Ulisses Rezende será o grande candidato. Mas eu vou fazer uma pergunta agora, eu quero que o Ulisses A.S. me responda e o senhor também. Claro. Antônio Gomide, prefeito de Anápolis, tem 2 anos e meio ainda após a desvincular da prefeitura, que vai ter que sair dia 1º de abril, agora acho que já tem que estar fora, né? 6 meses antes das eleições. 6 meses antes das eleições. Ele tem o exemplo do Ulisses Rezende Machado, que saiu da prefeitura, perdeu, deixou a prefeitura na mão do Paulo Garcia. O Paulo Garcia foi reeleito, todo mundo já sabe a história. Eu acho que se o Ulisses soubesse que ia acontecer isso, não teria renunciado. Agora, esse exemplo, você acha que o Antônio Gomide vai ter peito para largar a prefeitura de Anápolis sem ter uma certeza do PT, do PMDB, que ele será, no mínimo, candidato a senador? Ulisses S., responda para ele. O interesse do Antônio Gomide, no momento, pelo que eu vejo, é o crescimento dentro do próprio partido e há essa brecha, ou seja, do eleitorado buscar um nome novo, um candidato novo. Então, ele é o que encarna. Na verdade, se ele deixar, por exemplo, o cargo de prefeito para ser candidato, ou seja, que de fato ele teria que ser ungido candidato do PT, né, com toda a certeza do partido, logicamente que ele teria que deixar na mão, por exemplo, de uma outra pessoa para fazer essa administração. Agora, ele tem a certeza de que o PT vai de fato apoiá-lo ou apoiar a candidatura de Ulisses Rezende. Então é o grande dilema que ele está vivendo hoje. Ele, pessoalmente, como pré-candidato, ele tem a ideia de ser candidato do PT com apoio, inclusive, do próprio PMDB. Todos nós sabemos que não vai ser desse jeito. Ou seja, se não for isso, vai ser Friboi. Vai ser candidaturas opostas, sem essa união que o PMDB e o PT tanto pregam. Djalma Araújo. Eu acho que o Ulisses sintetizou muito bem. A candidatura do referindo só, eu acho que ele busca uma vaga no Senado. As pesquisas mostram aí 6, 7%. Ele busca uma vaga no Senado, tem a questão da vice, tem a Marina que também busca uma vaga no Senado. Inclusive não quis apoiar uma moção para a Marina lá no encontro do partido. Ele busca uma vaga no Senado. É claro que ele tem que articular esse processo todo para ser fortalecido para uma vaga no Senado. Eu me lembro disso nas últimas eleições, na última eleição, o Rubens ensaiou uma candidatura ao governo do Estado, você lembra, né, Luiz? Uhum. Foi apenas um ensaio. Inclusive nós entramos naquela onda do Rubens. Entramos na onda do Rubens, que ele ensaiou a candidatura, mas na verdade ele queria fortalecer um projeto político pessoal. O que está acontecendo hoje nos partidos políticos são os projetos pessoais em detrimento dos projetos coletivos. Projeto de sociedade, projeto de governo. Não se discute hoje, eu quero candidatura tal, etc. Então eu acredito que o Antônio, ele quer fortalecer para uma vaga no Senado, o que é salutar. É verdade. Agora tem um outro fator também, que muita gente às vezes ainda não ficaram atentos para esse fato.
os dois irmãos, Rubens Ottoni e Antônio Gomides, um deles tem que procurar um novo caminho, porque na próxima eleição, deputado federal, dois irmãos não vai dar. Justamente por isso. Então aí eu acho que o Gomides já está pensando lá na frente, ele tem que realmente buscar uma candidatura alternativa, ou de senador, ou governador, ou vice-governador, porque senão daqui a 4 anos os dois vão se chocar, né? E a administração dele está meio redonda, está redondinha, então veja bem, ele pode deixar uma outra pessoa no lugar dele, justamente. Mas o vice será candidato a prefeito, candidato a deputado. Candidato a deputado. Então, veja bem, para o Antônio Gomide, sair candidato é uma questão, assim, às vezes até de estratégia política dentro do próprio PT, não é? O senhor perdendo, inclusive. Deixa eu fazer até uma pergunta para o senhor. O senhor, para ser eleito vereador, o senhor disputou quantas vezes? Disputei 7. Não. Antes de ser eleito. Uma vez. Uma vez. Foi eleito na primeira vez, não? Não foi eleito. Pois é, então veja bem, é normal isso. Não foi eleito na primeira vez e na segunda. Justamente. Darcy Costa disputou 4, Lula, então, Antônio Gomide, ou seja, qualquer candidato tem que ser o primeiro candidato, mesmo que perca as eleições, mas ele vai se consolidando ao longo dos anos das disputas também. Não? Agora, o Marconi Perillo começou com quanto por cento? 1% das pesquisas. 1% nas pesquisas. Então o Ottoni também começou. Marina Santana disputou com o Maguito, você lembra? Ela teve 22%. Ela esqueceu aquele projeto e parou por aí. Agora, Agora, você disse uma coisa muito séria, muito importante aqui no programa, que eu acho que é a liderança do PT está aberta. O PT hoje, ele é um partido que tem poucos nomes emergentes, a não ser o Antônio Gomide, né? Porque se você analisar o Paulo Garcia, né? O Paulo Garcia, eu acho que esse mandato dele aí, depois ele vai ter dificuldades aí, não sei, pode ser que ele deslanche agora para frente, para ele pleitear uma candidatura superior à de prefeito de Goiânia. O Rubens Ottoni já, eu acho que estabilizou ali também, ele não vai sair de deputado federal, muito difícil. E as outras lideranças também, eu acho que, a não ser que surja um outro nome, mas hoje, o único nome que eu estou vendo aí realmente como futuro do PT é exatamente o Antônio Gomide. Tem aquele menino também, o Doleto, né? Se ele for candidato a deputado federal. Acho que não tem voo muito. Não, fala assim, tiver uma votação expressiva, né? O Tairone, ele pode ser candidato a deputado, ter uma votação expressiva e se destacar nessa próxima eleição. A questão é a liderança é maior. A liderança maior, ela não se resume, por exemplo, a pessoas, né? Grupos, são grupos, de fato. São grupos, pessoas que apoiam. Né? Olha só, o PT de Goiás, em termos nacional, em termos de densidade eleitoral, de liderança, é um dos piores do Brasil. É considerado os piores. Muito próximo do PT do Maranhão, onde o Lula fez uma intervenção, colocou um vice do PT para Rosana Sarney. Eu acho que foi uma das coisas mais... Uma loucura que o presidente Lula fez no Maranhão. E agora o vice que ia assumir o governo do Maranhão, ela colocou lá no Tribunal de Contas do Estado e vai assumir um aliado dela. Então o Lula conseguiu destruir o PT do Maranhão, e ele não está nem aí para o PT de Goiás. Se for precisar fazer uma intervenção aqui, fará intervenção. Porque atrás da questão do Júnior Friboi, além do aspecto político, o aspecto financeiro. O Júnior é capaz de fazer grandes investimentos, e a mídia coloca isso, na campanha da presidente Dilma. Um estado tem 3% eleitoral, mas você tem grande investimento. Mas é relativo, porque eu converso com algumas pessoas próximas ao Júnior do Friboi, diz que ele não mete a mão no bolso, não. Tchau assim, ó. Então, cobra, já então, eu acho que dificilmente ele... Então, muita gente vão decepcionar aí, né? Porque tem bastante gente esperando esse dinheiro aí que vai vir. Fila do INSS. Agora, hoje, no momento, é claro, nós temos aí colocado para a mídia, né? Nós temos 4 candidatos, pré-candidato, Vanderlan Cardoso, Júnior Friboi, Marconi Perillo, Antônio Gomide, ou no lugar do Júnior Friboi, Iris Rezende Machado. Você acha que chega essas candidaturas todas aí, vão afunilar? Alguém vai sair? Ou parece que a coisa vai partir por aí mesmo? 4 candidaturas fortes. Eu acho que o Iris não desiste desse processo eleitoral. Aí tem que sair o Friboi. O Friboi vai sair. Solidariedade não vai lançar candidato? Não, Solidariedade pensa vai ter uma convenção agora, um encontro em março, para discutir o cenário. Porque o cenário está muito nebuloso, né? O Gomide o Iris, etc. Mas para mim, eu acho que o Iris é o candidato do PMDB nacional. Há a possibilidade de disputar o Senado, mas nesse cenário o Iris entra como salvador da pátria.
nessa briga, enfim, ele entra como salvador da pátria. Então, eu acredito que para o Solidariedade precisa sentar, escolher um projeto, analisar o melhor projeto para o estado de Goiás. E eu acho que é prematuro lançar uma candidatura agora no partido que tem formação, tem 6 meses que está em formação. Nós precisamos muito. Olha, vamos conversar com o Tony, já tem uma agenda aí para a gente conversar com o Tony, com o Gomide, desculpa, né? Que é irmão do deputado. É uma situação complicada. Lançar candidatura, uma aventura para poder ter pouquinhos votos é difícil. Mas o PT fez isso em 82 com Atos Magno, né? E não foi bem, Magno né? Nós tivemos 11 mil votos. É verdade. Djalma Araújo, vereador do Solidariedade, foi muito bom receber o senhor aqui no nosso programa. Nós batemos um papo gostoso aqui. Eu acho que o telespectador também gostaram aí do nosso papo. Obrigado. Você quer umas 2 horas. Foi muito rápido, né? Vocês têm que chamar para a gente discutir o sertão, o Ulisses que é lá do sertão. Aquela cachaçinha lá do Nordeste e tal. Eu acho que o sertão mora dentro da gente, né? Eu acho que os melhores poetas estão no sertão. A minha casa, Luiz, fica a 150 quilômetros da casa do Glauber Rocha, do Elomar. Olha, bom demais. Figueira de Melo, que você gosta muito, mas foi bom a gente conversar aqui um pouco depois sobre cultura e política, enche muita paciência da gente. Mas o meu público aqui, o Canal Aberto, gosta de política. Ulisses, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Então tá bom, gente, olha o convite, hein, na próxima segunda-feira, às 22h30, aqui no Canal Aberto, mais política para você. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.